Nesse vídeo aqui de hoje eu vou contar a minha trajetória com as religiões e a trajetória das religiões aí na minha família. Que tipo de berço que eu nasci e como é que eu tenho lidado hoje com essas diferenças. Porque eu recebo muitas mensagens aqui de pessoas dizendo que não sabem como lidar com essas diferenças na família. Que às vezes a pessoa está descobrindo um novo mundo, então as crenças se tornam muito divergentes da família. E aí a gente acaba ficando com medo, né, de contar para a família como que vai ser, se vai gerar algum conflito. Então eu vou contar um pouquinho aí da minha história, de como é que eu tô fazendo para lidar com essas diferenças. Bom, eu nasci num lar cristão, né? Minha família era católica, digamos assim. Digo assim porque meu pai, ele não é um católico fervoroso. Ele se diz católico, mas ele quase praticamente não frequenta a igreja. Digamos assim que ele só vai quando tem casamento e missa do sétimo dia. E ele acredita em Deus, mas ele não acredita muito na Bíblia. Ele fala que a Bíblia foi escrita por homens, então tá ali à mercê de alguma manipulação. Mas ele acredita em Deus, ele acredita nos santos. Eu sempre vi meu pai rezando, né, fazendo aquelas orações para os santos, enfim. E eu cresci muito na igreja católica por conta da minha tia, pro lado do pai. Porque a minha tia era líder ali da comunidade, ali na zona rural, tinha uma igrejinha. Então, né, tipo, não tinha o que fazer, eu acompanhava minha tia. Então a gente ia pras missas, fazia aquelas rezas, os terços, né, aquela coisa lá da via sacra e tal, assim. Na verdade, lá era o programa nosso, né. Então eu frequentei muito esses rituais, fiz primeira comunhão, crisma, todos aqueles processos lá da igreja católica, né, e eu me dizia como católica. Bom, e já a minha mãe, ela tem o sonho de ser evangélica. Então, se você olhar para minha mãe de longe, assim, você já vai ver que ela é evangélica. Porque ela não corta o cabelo, ela usa só saia, ela não faz maquiagem, né? Ela não gosta dessas coisas, assim, de maquiagens e tal, porque o conceito dela é que Deus não se alegra quando a gente quer modificar o corpo que Ele deu para nós. Então, ela acha que a gente tem que viver, né, como, né, de forma natural. E eu não tô aqui julgando esses conceitos aí dos meus pais, porque cada um tem os seus próprios conceitos, né? Acontece que a minha mãe, ela não pode ir na igreja evangélica. Ela se porta como uma evangélica, mas acontece que o meu pai, por algum motivo que eu nunca perguntei, e até acho que um dia eu vou perguntar, viu? Até agora eu fiquei curiosa, o meu pai não gosta de pessoas evangélicas. A minha avó materna, ela era evangélica, só que a minha mãe casou, tipo, novinha, então naquela época, né, cabeça de jovem, ela acho que não fazia questão, né, de ir na igreja, não era assim, né, ela não tinha essa maturidade. Então acabou que ela casou na igreja católica, né, porque meu pai, né, escolheu a igreja católica. E aí, conforme o tempo foi passando, acho que ela foi amadurecendo, foi despertando nela a vontade de frequentar uma igreja evangélica determinada lá, que ela tem uma que ela gosta mais. Só que o meu pai sempre foi contra, ele se demonstrou então contra, né, a partir de um certo momento. E ele não gostava nem de pessoas evangélicas, então assim, ele implicava, sabe, ele dava assim umas alfinetadas. Quando a minha mãe ia na casa de algum parente que era evangélico, ele também não gostava muito, ficava dando alfinetada. Então a minha mãe até chegou aí, acho que 2 vezes, eu era pequena ainda, escondida na igreja. E aí só sei que depois meu pai descobriu, ou ela mesma acabou contando, e aí gerou aquele climão, né? Meus pais nunca foram de brigar, eu nunca vi eles brigando, mas eu lembro de meu pai ficar tipo meio emburrado, né? E minha mãe também chateada. Então tinha esses conflitos, né? Então a minha mãe até hoje, até essa presente data aqui, ela não pode ir na igreja, porque o meu pai não gosta. E aí acabou que ela assim, se acostumou então com a ideia, né? Eu acho que nos últimos tempos ela nem fala mais com ele que ela gostaria de ir, ela até deixou isso agora pra Deus, né? Entregou nas mãos de Deus. Mas então a realidade da minha família é essa, né? Meu pai se diz católico, né? Mas não frequenta assim nada muito fervoroso. A minha mãe gostaria de ser evangélica e não frequenta. E a minha irmã também, ela se diz também católica. Bom, e aí às vezes eu vejo as pessoas assim falando, porque eu nasci na minha família, porque minha mãe fazia terapias, minha mãe era reikiana, minha mãe mexia tal com cristais, e acreditava, assim, resumidamente, né, acreditava nas coisas galácticas. E aí eu falo, poxa vida, e a minha família não acreditava em nada disso. Então, se talvez, né, a minha família já viesse já com essa bagagem de acreditar nessas coisas assim galácticas, talvez teria sido tão mais fácil, né, pra mim. Mas a gente tem a família que a gente tem e eu amo, né, muito a minha família, claro. E também todo esse embaralhamento aí de religiões, de gostos, né, me fez também ser quem eu sou, me fez buscar o meu próprio caminho e eu sou muito feliz por isso.
Então, né, até lá meus 18 anos eu morava com os meus pais, frequentava a igreja católica, né, sempre que podia. E quando eu vim morar na cidade, né, que eu moro atualmente, que eu vim morar sozinha, eu tive as amizades, né, evangélicas e tal, e aí eu comecei, depois de um tempo, frequentar a igreja evangélica. E eu até me batizei na igreja evangélica. E pasmem, mas o meu pai não sabe até hoje que eu me batizei nessa igreja. Então, assim, eu tinha muito receio de contar pra ele, né, essa minha decisão, até porque, por uma questão talvez de respeito a ele, porque, né, na minha cabeça eu não posso passar, né, pelo meu pai, passar por cima, né, do meu pai. Então eu acabei não contando até hoje. Ele, assim, ele levemente desconfiava por conta das amizades, das músicas, né, que eu chegava lá escutando. Então acho que ele desconfiava, mas eu nunca, assim, confirmei. E aí depois de um tempo, por volta dos meus 24, 25 anos, eu parei de ir na igreja. E realmente eu parei, assim, de tudo mesmo. Eu não ia mais na católica, não ia mais na evangélica e parei até, inclusive, de rezar, viu, pra falar a verdade. Né, eu passei um bom tempo mesmo sem ter nenhuma conexão com Deus, sabe, com nada. E aí depois, né, levei umas lambadas aí, tipo, e aí eu fui, né, me sintonizar, e aí eu percebi que eu tava me achando autossuficiente. E assim, a gente não é autossuficiente, né, a gente tem um poder maior que nos rege. Então aí eu acordei, né, e foi quando aí tudo começou a ficar mais claro pra mim. Eu acordei e comecei a estudar determinadas coisas, né, comecei a aprender aí tudo que eu venho aprendendo até hoje. Então, né, hoje eu estou num certo ponto, né, que eu já aprendi vários conceitos que eu acredito que eu tenho como verdades pra mim, mas que a minha família não acredita. Se a minha mãe soubesse, por exemplo, um exemplo, que hoje eu acredito em reencarnação, ela ficaria muito preocupada, né? A palavra seria preocupada, porque ela ia falar: filha, você vai ir pro inferno? Você tá acreditando nessas coisas? Né? E meu pai sempre achou assim que, ele sempre me ensinou, né, que tipo, que não podia, assim, mexer com espíritos. Então, assim, não que eu mexa com espíritos, tá, gente? Eu não mexo com espíritos, mas essa era, assim, a minha visão a respeito de espiritualidade, né, que tinha a ver com espíritos. Então, eu acho que na visão, assim, do meu pai, mais, assim, uma visão mais inocente, digamos assim, dele, se eu falar pra ele, né, que eu aprendi essas coisas, que eu tô mexendo, né, com o Theta Healing, que é uma cura energética e espiritual, acho que ele ia ficar meio preocupado. Bom, mas, né, cada um com seus conceitos, eu não tô julgando ninguém. Enfim, eu não contei pra eles ainda, né, que eu estou nessa jornada, dessa página aqui, desse projeto, até porque eles não entendem nada de internet. Então eles nem sabem, né, que existe Instagram, enfim, então eles não sabem que eu comecei essa página. E eles ainda não sabem que tipo de terapia que eu estou atendendo, né? Eles sabem que eu atendo, enfim, pessoas que eu ajudo, mas eles também nunca se preocuparam e tal, em se aprofundar, né? Mas eu estou me preparando para contar para eles, porque para mim, né, é importante contar para eles, né, o que eu tô fazendo. É importante eu ter essa transparência, né? Eu acho que eles também merecem saber, né, o que eu tô fazendo, enfim. E aí só sei que eu tô fazendo, né, uma terapia que eu já compartilhei aqui em outro vídeo. E eu tratei uma sessão com a minha terapeuta a respeito disso, né, trabalhando essas minhas crenças a respeito de conflitar, né, com as crenças dos meus pais, né, porque eu tenho esse receio de passar por cima deles, de trazer preocupação para eles, de deixar eles tristes. Então eu tive que trabalhar muito isso em mim, né, com a minha terapeuta, para que eu me preparasse, para que eu pudesse contar para eles, né. Então o resumo da ópera é isso, né, eu tô me preparando para contar para eles, porque isso é importante para mim. E agora, né, tem pessoas que me escrevem aqui, que contam pra mim que a família é totalmente contra, né, que se contar pra família, às vezes a família, né, vai gerar um conflito muito grande. Ou tem pessoas também que às vezes depende ainda, né, dos pais, moram com os pais, moram com os avós, e não tem ainda condições de contar, ou seja, de conflitar, porque vai causar ali um mal-estar muito grande, e você estando morando na mesma casa, sendo dependente da pessoa, realmente fica uma situação complicada. Bom, mas o que eu quero dizer então aqui pra você que tem essa questão, né, de ser de uma crença divergente daquelas crenças que a sua família tem. Se você já tem essa maturidade, né, se você já se sente preparado para contar para sua família, né, eu acho importante contar, porque a família tem o direito de saber. Até porque, às vezes, você chega com uma nova visão para sua família e você acaba despertando ali na família algo novo, algo que aquela família talvez ainda nunca tenha pensado. Então você pode ser um agente, né, transformador, né? Você pode levar uma mensagem de uma visão diferente para sua família. Então, se você já tem essa maturidade
né, você pode contar. E se você precisar de ajuda também, assim como eu contei com a minha terapeuta, você também pode, né, procurar alguém que te auxilie para que você se prepare, né? Tem um momento certo de você estar preparado para ter uma conversa desse tipo. Agora, se você não tem condições mesmo de contar, se você ainda depende ainda né, da família, eu vou sugerir, né, que você siga uma parte aí do exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela nunca pôde ir na igreja, né? Ela tentou ir 2 vezes e ainda foi boicotada. Mas só que ela traz dentro dela, do coração dela, uma chama acesa, completamente acesa. Então, no coração dela, ela é evangélica. No coração dela, ela vive as coisas daquela religião 100% do tempo. Ela tem no coração dela todas aquelas crenças daquela determinada igreja. Então, não é porque o externo está desfavorável para você que você não possa, né, acreditar e viver no seu interior aquilo que você acredita. Porque quando você fecha teus olhos ou quando você fecha a porta do seu quarto, é só você e as suas crenças que estão ali. Então você pode exercer, você pode exercitar a sua fé da maneira como você quiser, mesmo que o seu redor não esteja favorável. Então não deixe, sabe, que a sua chama apague, né? Não se deixe levar, né, pela opinião dos outros. Então estude para você ter a sua própria opinião. Né, guarde com você e viva esses ensinamentos, viva no seu trabalho, viva com seus amigos, né, viva nas suas atitudes, na sua honestidade, na sua ética, enfim. Então viva realmente isso que você acredita, né, viva dentro de você, né, continue aprendendo, né, não é porque as pessoas ao teu redor são contra que você vai precisar parar de aprender, mas não, sabe, só você sabe o que está guardado aqui dentro, né, e só você sabe sobre esses teus conceitos, o quanto eles são importantes para você. Então, continue vivendo essa chama aí dentro de você, até que um dia você esteja amadurecida e esteja pronta para falar para todo mundo, para, né, se libertar disso, colocar para fora, expor suas ideias. Tá bom? Ó, compartilha aqui comigo se você tem uma história dessa, se você nasceu em um lar que acredita em determinada coisa e agora você está mudando seus conceitos, como é que você tem lidado com isso? Se for possível, se você sentir a vontade, compartilha aqui para que mais pessoas também se inspirem. Porque quando a gente compartilha a nossa história, a gente ajuda as outras pessoas a tomarem coragem, ajuda a refletir, ajuda a trazer isso à consciência. Então, ó, comentem aqui se você já passou por uma situação dessa, ou faça lá um stories e me marque, tá? Mas me deixe saber um pouquinho aí, um pedacinho de você. Muita gratidão por ter assistido até aqui, um grande beijo.